Olá, eu sou Clara Nise, Head de Regulatório aqui da Arin. Bem-vindos ao TechFin News, o podcast da Arin. Aqui você se conecta com o melhor da tecnologia, da regulação e do mercado financeiro. Eu estou aqui hoje com a Fernanda, diretora de conformidade aqui da Arin, e com a Priscila, líder da estratégia regulatória do Bradesco. Muito bem-vindas e obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada. Oi, Clarinha. Boa tarde. Obrigada. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o regulatório de um ponto de vista de negócio, né, de business. Como que o regulatório pode ser hoje nas empresas um vetor de novas oportunidades, muito mais do que uma área do que a gente chama de back-office. A gente vai trazer um pouco, então, né, da realidade de como a gente faz isso no Bradesco, na Arin, alguns cases interessantes e também como que a relação entre a regulação e a tecnologia tem se intensificado ultimamente, né, que é um ponto muito relevante dentro desse tema. A gente vai falar um pouquinho das necessidades do mercado regulado, do Regulatory as a Service, que a gente traz um pouquinho para vocês do que significa e do que implica hoje. E aí eu queria começar, Nanda e Pri, perguntando para vocês, né, falando um pouquinho de qual é a posição estratégica hoje do regulatório no negócio, né? Então, num cenário de empresas como Bradesco e Arin, dentro de um mercado financeiro, que a gente tem também SCDs, tem VASPs, tem milhões de soluções complexas e simples ofertadas para PJ, MEI, PF, B2B, B2C. Como que a gente consegue hoje usar o regulatório para manter a empresa competitiva, para ficar à frente do mercado e entender essas oportunidades, né, que vem chegando? Eu acho assim, pensando hoje na realidade do Brasil, o tanto que o mercado regulado, o mercado financeiro mudou nos últimos anos, foi muito devido, obviamente, ao comportamento do usuário, às mudanças, à tecnologia, aos avanços, mas também aos avanços da própria regulação. Então, hoje a gente não tem mais só, quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente não tem mais só banco e aí pensa em conta PF, em conta PJ. Não. A gente tem, enfim, diversas jornadas de crédito, diversas jornadas de consórcio, diversas jornadas de vários produtos financeiros, novos ecossistemas financeiros. Então, hoje a gente, aqui na Arin especificamente, a gente trabalha muito criando ecossistemas de Bank as a Services para clientes enterprise. Então, eu chego na rede varejista e crio um sistema ali de Bank as a Service dentro daquilo. Então, ficou um mercado muito mais complexo. E a regulação acompanhou isso. Então, a velocidade hoje que a regulação muda, ela realmente traz ali uma complexidade muito grande para os negócios financeiros e, às vezes, isso vira uma barreira para a parte mais importante, que são os consumidores, que são os clientes, etc. Então, pensar hoje no mercado financeiro, pensando no regulatório do jeito tradicional, no jurídico tradicional, no back-office tradicional, que é aquela área que vai dizer se pode ou não pode fazer aquilo, não funciona mais. Precisa ser uma área que diga, não, ok, analisamos a regulação e como nós vamos prestar o serviço da melhor forma dentro de um ambiente regulado para o cliente final. Então, isso faz toda a diferença para a pessoa que tem a experiência na ponta, né? A gente pode estar aqui falando de um negócio B2B ou B2C, mas faz toda a diferença para quem está tendo a experiência na ponta. E se a gente vai falando, por exemplo, num contexto como os clientes que a Arin atende, que é um negócio B2B, B2C, a gente está falando principalmente ali com o nosso cliente direto, com o nosso parceiro enterprise, de co-construir soluções reguladas com ele. E não falar, não, a gente só tem isso aqui, só isso aqui pode. Saiu uma nova regulação, isso aqui não pode mais. E sim pensar em soluções que viabilizem o uso das novas ferramentas, dos novos produtos da melhor forma para quem chega lá na ponta. Então, é esse papel assim que o regulatório precisa fazer, e a gente vê a Arin nesse movimento, o Bradesco nesse movimento, e alguns cases de sucesso no mercado financeiro nesse movimento, que faz realmente com que você ofertar produtos regulados não seja uma trava ou uma experiência ainda antiga para quem está na ponta, mas sim uma busca por ofertar a melhor experiência possível dentro de um contexto regulado. Acho que é mais ou menos por aí. Eu venho do mercado cripto, né? Assim, comecei minha trajetória, sou advogada, comecei minha trajetória no mercado de tecnologia, então nunca fui aquela advogada tradicional, né? E aí, quando me chamaram para compor uma exchange, uma empresa de cripto pura, olhando conformidade, olhando regulatório, jurídico, meu olho brilhou por ser um mercado totalmente diferente, cheio de desafios e nada muito certo, nada muito receita de bolo, nada muito pronto. Então, acho que o começo da minha trajetória dentro desse mercado fez eu enxergar essa oportunidade do Bradesco, essa proposta, como um grande desafio.
Pelo que eu conheço do mercado, conheço bastante do mercado cripto, do mercado financeiro, não existe uma função muito pareada com a minha, que foi a proposta que o Bradesco fez. Da gente olhar o regulatório fora da conformidade. A conformidade faz parte também. Todas as empresas me parecem muito bem estruturadas para atender conformidade, mas olhar o regulatório como uma oportunidade de negócio, e desde o nascimento, desde a discussão, foi uma oportunidade que o Bradesco me deu e fez o meu olho brilhar, por ser diferente. A gente tem números aí dizendo que as mulheres do jurídico e do compliance são a maioria, mas mulheres dentro de estratégias de negócio são pouquíssimas. Então, eu consegui juntar a expertise que eu já tinha vindo de um mercado emergente com essa proposta, é o que me fez fazer esse movimento de estar no Bradesco hoje numa área totalmente nova. E eu acho que a gente precisa levar em consideração o modelo tradicional que o Bradesco tem. Então, se você vê um player de mercado como o Bradesco fazendo um movimento desse tamanho, criando uma área do zero que não existia, é sinal que tem aí um bom negócio vindo. Qual é a proposta de trabalho que eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão aqui? É conseguir moldar a regulação já com os interesses daqueles players ou daquele mercado, olhando o interesse do consumidor, o interesse do cliente, mas com o foco em ataque e defesa de negócio. Proposta de negócio e não somente conformidade. Acho que todas as instituições financeiras, OIPs e etc., estão muito alinhadas, aderentes a modelos de conformidade, mas olhar como oportunidade de negócio é uma proposta totalmente diferente. Pelo menos, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o meu conhecimento de mercado, faço aquelas 300 buscas ali no LinkedIn, sabe? Isso. E eu não tenho encontrado até mesmo pessoas para trocar ideia a respeito dessa forma nova de trabalhar. E aí o que eu tenho incentivado muito é a gente olhar parceiros como vocês, como parceiros de negócio. Não custo. Senta aqui do meu lado, a minha estratégia é essa aqui, vamos desenhar uma estratégia para a gente trabalhar junto, olhando como mais uma oportunidade de receita, o corte de custo, corte de despesa. E não aquele olhar antigo de, puxa, vem aí mais um normativo que eu vou ter que cumprir, e aí vou ter que contratar mais um fornecedor. Não é isso mais. A gente tem uma oportunidade lá no banco de estar muito perto da Febraban. A Febraban fez um estudo que mais de 50 projetos estão vindo por aí, aonde existem oportunidades de negócio, seja para ataque ou defesa. São 50 projetos. Então, não é você pegar aquele normativo pronto e falar, meu Deus, eu vou ter que colocar de novo meu negócio dentro dessa regra. É assim, vamos discutir? O que é bom para o banco ou o que é bom para a IP? Como é que a gente pode moldar os nossos produtos para estar mais aderente? Então, acho que a forma de olhar, e mesmo os profissionais que atuam, tem que ter esse olhar diferenciado. Acho que o olhar da conformidade, apesar de eu ter vindo de compliance e amar compliance, acho que faz parte do processo. E essa proposta do regulatório estratégico é uma proposta nova. Vocês têm conhecimento de outras atuações com esse olhar? Eu tenho buscado e não tenho... Não, a gente não, assim, de forma institucionalizada dentro das companhias, não conheço. Eu conheço essa área nova do Bradesco que você está liderando, e aqui na área em que a gente sempre tentou trabalhar com essa mentalidade. Então, a gente sempre fez, junto com o time de produtos e negócios, sempre aplicou regulatório by design, com a co-construção de todos os produtos, de todos os projetos de forma conjunta com os times da área de negócio. Então, isso sempre teve ali no nosso DNA. Mas a gente não tem o conhecimento, e realmente quando a gente vai até para eventos específicos do regulador ou congressos, etc., e encontra outras pessoas de departamentos de conformidade, departamentos jurídicos, são muito mais com esse viés de avaliar a norma e avaliar se aquilo pode ou não pode, se aquilo traz risco ou não, mas não olhar a norma e olhar aquilo como oportunidades. Então, até estava conversando, a gente fez um evento para discutir esse tema, mais ou menos, com o MIT recentemente. Chamamos alguns clientes e parceiros, e eu até trouxe esse ponto de vista que hoje o Brasil ele é visto como um ambiente extremamente regulado, e isso é extremamente custoso para os players que operam no Brasil e para os players internacionais que querem vir para o Brasil. Então, isso acaba afastando bastante as pessoas. Mas, na verdade, a gente deveria pelo menos começar a olhar por um outro viés, que é a oportunidade justamente de você estar num ambiente ultra regulado, e então a chance de todo mundo fazer assim o
o mais simples, o by the book, ela é muito alta. E quem conseguir ofertar a melhor experiência dentro daquele ambiente regulado, na verdade, vai abrir um monte de portas de oportunidades. Então, eu acho que é mais a gente olhar de outra forma. Parar de olhar o regulatório como cara crachá de norma. Exato. Claro que você cumprir o regulatório é super importante, mas como é que aquela norma, junto com as novidades que ela traz, pode me abrir uma oportunidade de todo mundo vai fazer por esse caminho aqui. Como é que eu posso fazer por um outro caminho, cumprindo o regulatório e dando uma melhor experiência? Eu acho que algo que eu tenho batido muito também é a influência positiva, não a influência negativa, né? E quando você fala ali uma oportunidade de moldar o regulatório, é influenciar positivamente. Então, é óbvio que o meu conhecimento não cobre todas as áreas de uma instituição como o Bradesco, que é enorme. Então, o que eu fiz mais ou menos assim? Eu defini stakeholders internos que me apoiam, como compliance, jurídico, relações institucionais e área de risco, apoia a estratégia regulatória e a gente trabalha em cross com as BUs, porque nós temos hoje 33 temas que nós elegemos como temas estratégicos que a estratégia regulatória vai cuidar de perto. Então, são temas como Open Finance, inteligência artificial, o que me deixa muito feliz, né? Digital Assets, que vem através da área de inovação, mas que é óbvio que eu não tenho todo o conhecimento técnico do negócio. Então, a ideia é que a estratégia regulatória receba insumos dessas áreas, desses stakeholders, e trabalhe em conjunto com a BU que vai tocar. E aí a gente consegue, de forma antecipada, que eu acho que é meu grande desafio, até digo que eu tenho que ter uma bola de cristal para prever os próximos acontecimentos. Na verdade, a gente precisa ter muito contato com o mercado para ver o que vai vir de inovação e já lá no legislativo atuar. Então, assim, a gente está muito próximo ali dos projetos de lei, o que está acontecendo, quais são os impactos. Porque quando chega no regulador, que normalmente é o Banco Central, já é o infralegal. Então, já está meio que posto. Sim. Então, a gente começa a trabalhar nisso bem antes e aí já preparar a estrutura do Bradesco para receber aquele novo produto ou para fazer aquele produto de uma forma diferente. Acho que o Open Finance, especificamente, é um case que dá para a gente trazer muito com esse olhar. Existem várias novidades que vão vir agora no Open Finance que a gente já está se preparando. Portabilidade, via Open Finance. E são oportunidades de ataque e defesa e que a gente tem que olhar com bastante antecedência porque o Bradesco é enorme para fazer qualquer movimento. Não é do dia para a noite, né? Quando aquilo chegar, você já está com tudo ali feito e pronto, né? Exato, Quer dizer, e já exato. pensou no seu diferencial, já pensou em como que aquilo pode ser entregue de um jeito diferente ali para o seu cliente final. Isso é bem legal. A gente tem aqui um grande desafio, que eu sempre digo isso, que é aproveitar a tradição do Bradesco, mas com que ele tenha velocidade e inovação. Acho que é o mais difícil. Sim. Então, a gente sabe o quanto o Bradesco é uma estrutura tradicional e confiável. Como é que a gente faz o Bradesco trabalhar na mesma velocidade de uma fintech, de um banco digital? Eu acho que é a parte mais desafiadora desse jogo. E aí, eu acho que são os grandes parceiros, como vocês, que fazem toda a diferença. Vocês trazem a agilidade, a inovação que uma estrutura como nós precisamos e a gente traz o tradicionalismo. E aí, o ideal é juntar todo mundo nesse pacote para fazer grandes negócios, né? Sim. Eu acho isso ótimo. E acho que vocês duas até comentaram de formas diferentes, como o próprio regulador, como o legislativo, eles também estão atentos à inovação. Então, realmente é um jogo de vários players, né? A gente vê, por exemplo, o sandbox regulatório, que é um conceito que veio, que é super recente. Assim, a primeira vez que eu ouvi foi lá na Inglaterra, 2015, por ali. Já veio para cá, já tem vários projetos em sandbox. É algo que o Banco Central acompanha de perto e vários já viraram produtos. Então, assim, você tem muitas formas de criar do zero, não só o molde do que já vem de regulação, do que vai ser posto, mas também produtos novos que a gente consiga pensar. Coisas que hoje a gente fala, putz, aqui não está regulado, então eu posso fazer. E aí isso vira uma regulação quando já está na rua. A gente tem visto muito esse movimento mesmo, acho que é muito legal. E acho que isso fala muito com o tema de projetos, né? E
e essa nossa parceria já rendeu alguns projetos, a Arin e Bradesco, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de algum case ou de algum exemplo de tema ou de projeto que já tenha ido para frente nesse sentido desse olhar regulatório que tenha vindo da estratégia, porque eu acho que realmente é muito relevante esse uso de pessoas de regulatório dentro de estratégia e de ocupar esses espaços. Então, eu queria ouvir um pouquinho. Tá. Eu acho que aqui dentro da área eu vou separar a minha resposta, acho que em 3 partes, que é cases de clientes fora do grupo do Bradesco, cases de clientes em parceria com o Bradesco e nossos próprios produtos, nossa forma de trabalhar, que a gente sempre trouxe o regulatório como parte do produto mesmo, que a gente desenha. Então, com o Bradesco, por exemplo, hoje, quando chega um projeto para a gente de um parceiro grande, como o banco ou um outro cliente enterprise, desde o D0, o time de negócios está ali junto com o regulatório, o que possibilita que o projeto ele vá para a Go Live muito mais rápido. Então, não tem aquela parte de desenhar o produto, vender o projeto, aí depois passar por um assessment regulatório e demorar 6 meses em vai e volta, enfim, às vezes mais que isso. Desde o início, quando a gente pensa no projeto, a gente pensa em todas as saídas para que aquele projeto já saia de uma forma como o cliente quer, pensou, desejou, de uma forma de experiência do cliente boa para o usuário final que vai chegar lá na ponta e também de uma forma que esteja em conformidade e que obedeça o regulatório, também numa linha, obviamente, de inovação, tecnologia, tudo isso aplicado. Então, com o Bradesco, por exemplo, a gente tem 2 cases muito legais, que hoje a gente já lançou em tempo super recorde soluções de consórcio e crédito do banco numa estrutura de as a service, né, num conceito de BaaS, de Beyond the Bank ali. A gente já lançou tanto o consórcio as a service quanto o Lend as a service para correntistas e não correntistas numa estrutura regulada, em conformidade, graças a esse trabalho conjunto do regulatório e produto. Do mesmo jeito, quando a gente estrutura um BaaS aqui dentro, então aqui dentro a gente tem, por exemplo, o BaaS da Boticário dentro de casa, o cliente Boticário, ele não fala uma hora com o regulatório, uma hora com o produto. Ele fala com todos os times. A gente tem uma rotina regulatória proativa com o cliente. Então, de ouvir os feedbacks dele, de trazer as inovações do mercado, as oportunidades de negócio. Então, saiu essa nova regulação, isso aqui a gente pode ajustar no produto, isso a gente pode ajustar na experiência do cliente, para quando a regulação vá para o ar, como a Apri falou, a gente já esteja preparado, já esteja com o ok do cliente, ir lá para o usuário final. Isso é super relevante na ponta, porque ele não passa por aquele momento de transição, por aquele momento de tentar usar uma funcionalidade que ainda não está 100%. Então, isso a gente também faz dentro de casa. E agora, a gente também, num contexto de BaaS, a gente está evoluindo para uma gama completa de produtos financeiros as a service. Então, tudo também do regulatório e do compliance as a service, a gente está oferecendo dentro de casa. Então, a gente tem o KYC as a service. Então, um cliente que ele vai fazer o Know Your Client com a gente já tem esse produto de uma forma 100% regulada, que ele possa adaptar as regras da realidade dele, obviamente obedecendo aos parâmetros da norma. Mas a gente consegue adaptar todas essas normas, essas regras para a realidade dele, sem que ele precise de um time gigantesco de mesa, olhando para isso, para a abertura de conta, para as regras de abertura de conta, que mudam toda hora. A gente já tem esse produto é 100% regulado, nosso próprio time de regulatório dentro da área de produto sempre garante isso, e para o cliente é muito mais fácil, não é oneroso, ele não precisa ter um time gigantesco de regulatório, conformidade, jurídico, todas as áreas de back-office que serviços financeiros exigem. Então, a gente já tem o produto como o QIC, a gente tem os produtos de reportes automatizados para o Bacen, a gente tem tantos financeiros como os CADOCs, que são uma super redor para quem precisa fazer isso manualmente ou com um time interno, além de ser super custoso. A gente tem nossas próprias regras de PLD e antifraude, que os clientes, obviamente, podem customizar. Tudo isso dentro dos limites legais. Então, PLD, por exemplo, eu não posso terceirizar o meu PLD 100% para outra
empresa fazer isso por mim, isso é uma norma. Mas você pode otimizar o seu fluxo com AI, com um produto que tenha regras automatizadas, uma central de alertas. Então, a gente oferece isso para o nosso cliente, para que ao invés dele precisar ter uma mesa com 10, 20 pessoas de PLD, ele tenha realmente os especialistas ali que vão tomar a decisão, mas as regras, as análises, etc., muito disso vai estar automatizado. Então, esses cases todos entregam para o cliente tanto segurança, porque, obviamente, pensar no regulatório todo dia pode deixar algum ponto ali escapar, e isso é ruim, né? Você quer contratar tudo pronto, assim, sem ter essa dor de cabeça. Quanto à eficiência operacional, então, você quer entrar no mercado financeiro, você quer contratar uma área, um Bradesco, para ofertar crédito para sua base, para ofertar conta para sua base, para, enfim, consórcios, soluções, financiamentos. Você não quer ter essa preocupação desse custo regulatório, esse custo Brasil, que é envolvido ali em toda a operação. Então, isso traz também uma eficiência operacional muito grande para o cliente, porque a gente é o time de regulatório dele também. Então, eu acho que, assim, hoje a gente já trabalha nessa linha, a linha que a gente pretende seguir, e tem dado muito certo. Nanda, isso parece até, me traz até uma sensação assim de democratização do acesso mesmo, né, a serviços financeiros para empresas que talvez não pudessem ou não quisessem antes, devido ao custo e à complexidade de oferecer. Então, acho que isso traz até uma abertura de mercado mesmo, né? Principalmente novos regulados, né? Eu acho que o mercado de digital assets é um mercado aí pujante que está para sair. Acho que o trabalho de vocês é incrível para quem está sendo regulado agora e que não sabe nem por onde começa. É muito difícil, né? Eu já fui não regulada, eu era feliz e não sabia naquela época. E é muito difícil você até priorizar. É verdade. Para quem, eu comento muito isso, para quem não é regulado, você tem um lucro líquido muito maior. E aí, quando você começa a ver as regras de conformidade do regulador chegando e você começa a colocar vários fornecedores ali no meio, o lucro vai indo embora, vai indo embora. Aí você olha para o seu negócio e fala, será que vale a pena? Será que... Então, assim, acho que o trabalho de vocês é muito bem-vindo para mercados emergentes. Principalmente como digital assets, que está todo mundo desesperado, né? Assim, diferente de uma estrutura enorme como o Bradesco, que vai só absorver, porque a gente já tem todos os processos prontos, customizar e adequar. Esse mercado não tinha nada, entendeu? Então, assim, acho que a experiência de vocês é muito bem-vinda. E a parceria de negócio. Exatamente. Você conseguir sentar do lado do teu cliente. Desejei estar naquele lugar para contratar vocês e desenhar junto, sabe? Sim. Tipo, olha, o meu regulador está pedindo tudo isso, meninas. Como é que a gente faz isso aqui junto para que eu ainda tenha algum lucro? Exatamente, exatamente. Acho que é uma proposta incrível. Algum lucro também, sem um risco absurdo. Exato. Né? Porque o que a gente vê quando você... quer passar para um cenário de ser uma empresa regulada ou de ofertar serviços financeiros, que isso já vai lhe trazer uma responsabilidade, né? A consulta pública do Bacen sobre Base estava por aí, e a gente, obviamente, tinha divisão de responsabilidade entre a instituição financeira ou a instituição de pagamento e o tomador dos serviços com os serviços ofertados para a base. O que a gente vê é essas empresas, as entrantes, né? Elas ou não conseguem enxergar a margem de lucro delas, porque fica um custo muito grande você ser regulado e você ter que absorver todas essas obrigações, ou elas têm uma margem de lucro assumindo um risco muito alto. Então, você conseguir equilibrar isso. E para o próprio mercado, no final, você ter players que forneçam soluções reguladas de ponta a ponta é muito saudável, porque o que o regulador quer com essas mudanças todas não é impedir o negócio, é, na verdade, acompanhar as mudanças do mercado, do cenário na prática, conseguindo cobrir todas as hipóteses que já existem no cenário real com normas, para que, enfim, ninguém seja lesado, não tenha fraudes, não tenha um problema de segurança financeira. É nesse sentido.
Então, acho que no final é um ganha-ganha. E o sistema financeiro nacional é um só, né? Então, assim, independente da ponta que a gente está falando, tudo vai para o mesmo lugar, né? Desemboca todo mundo no mesmo lugar. Então, quando a gente tem esse olhar que você está trazendo segurança para o mercado inteiro, parece que faz mais sentido. E principalmente para o consumidor, tá? Eu nunca esqueço dessa ponta, que é a ponta mais fraca e que o Estado tem que olhar por ele, sim. Até principalmente por causa de fraude, né? Então, acho que não existe mais discussão do quanto é bom ou não a atuação do regulador. E acho que o regulador vem sinalizando o vamos conversar, que eu acho que é muito legal. Então, vamos definir juntos, em conjunto, o que é possível, o que é viável. Eu acho que é um olhar diferente também. Também acho. Legal. Eu acho que isso, vocês falaram muito de tecnologia, né? E de como a gente consegue otimizar, como a gente consegue cortar custos, e isso sem necessariamente também envolver um monte de fornecedores e tudo. Acho que isso tem muita relação com o próximo tema que eu queria trazer, que é o regulatório as a service, né? Então, e RegTech, né? A tecnologia de regulatório. Então, o Regulation as a Service, o regulatório as a Service, nada mais é do que as soluções que as empresas podem utilizar para otimizar a sua conformidade, enquanto o RegTech são as ferramentas tecnológicas utilizadas para isso, né? Só para dar um contexto até para quem está aqui com a gente assistindo. Então, você mencionou a inteligência artificial, a gente falou também em digital assets, a gente fala muito de blockchain, né? Tem outros temas ali que a gente consegue trazer nesse sentido. Como vocês acham, né, que a RegTech e a Haas estão moldando também esse mercado que a gente vê? Como que isso se conecta hoje com estratégia regulatória, para dentro e para fora, né? Acho que das nossas empresas e clientes. Eu acho que todas essas ferramentas, para mim, estão muito mais próximas da minha atuação anterior. Fiz várias pesquisas de mercado, contratei, etc. Então, eu consigo ter um olhar muito mais próximo do digital assets. A estrutura do banco é muito grande, eu nem chego a encostar muito perto disso tudo, porque está dentro da estratégia regulatória voltada a negócio, né? A gente acaba não alcançando muito a parte regulatória específica. O que acontece hoje lá dentro do banco? Quem recebe todos esses inputs realmente é a área de conformidade, e a área de conformidade passa os inputs para a estratégia regulatória. Então eles fazem da sua parceria ali. Exato. Eles fazem um filtro inicial para entender se tem alguma atuação de negócio e não uma atuação somente de conformidade. Então, fica um pouco mais distante. Na minha atuação anterior, acho que tudo isso era muito mais próximo e fazia muita diferença, principalmente no cálculo de risco. Então, se a gente tem ferramentas confiáveis, e aí existe uma grande diferença em você somente atender o que o regulador pede, sem realmente o propósito de fazer. Eu vi muito isso no mercado que eu atuava. Então, assim, se você está a fim de contratar qualquer um só para dizer que você tem, você vai aumentar o risco do seu serviço e isso vai ter um custo. Esse preço vai chegar. Pode não ser naquele momento. Então, você tem que contratar empresas realmente reconhecidas no mercado. Você pode pagar um pouco mais caro ou você pode negociar, mas vai diminuir o teu risco de negócio. Principalmente em fraude, gente. QIC é um assunto tão delicado, dependendo do mercado que você atua. No mercado de digital assets, QIC é um assunto mega delicado, porque você não vai conseguir recuperar fundos. Exatamente. Você teve ali uma fraude, por exemplo, a gente fala muito do laranja consciente, né? Você tem o laranja consciente e o laranja inconsciente. Se você perde os fundos de um cliente, você não vai conseguir recuperar, né? A gente sabe que as carteiras são apenas números, você não tem o CPF ali atrelado. Então, você tem que ter uma esteira para recepcionar teu cliente, para fazer depois o monitoramento dele, muito consistente. É verdade. E outra, tem o risco reputacional, né, gente? Vamos lá. A gente não está falando só de um risco financeiro. O risco reputacional é muito alto. Então, se você cai ali numa faixa de perder sua credibilidade por causa de uma escolha de um parceiro de negócio, um fornecedor ruim, acabou para você. Fecha a sua porta. Então, acho que é um assunto extremamente delicado. Não vale a pena você ter um olhar somente de custo, mas a história da parceria de negócio ainda está dentro dessa parte. Acho que na linha da Pri, assim, eu acho muito importante e eu acho, na verdade, fundamental para os próximos passos do que a gente está vendo no mercado financeiro no Brasil, porque a regulação, ela não vai ficar mais simples, ela vai ficar mais complexa, porque a realidade ela está ficando mais complexa. Então, hoje, se a gente pensar, sei lá, 10 anos atrás, você ter uma carteira internacional era coisa para pouquíssimas pessoas.
Hoje, todo mundo quer ter uma carteira internacional. Você fazer uma compra no exterior era super difícil. Hoje é em um clique. Então, assim, a norma, ela está acompanhando as mudanças da realidade. E a realidade só vai ficar mais complexa. Com a realidade ficando mais complexa, obviamente que a gente vai ter uma regulação que engloba isso. E eu não acho errado, porque a gente está no Brasil, a gente está num ambiente que realmente fraude, insegurança, essas coisas estão na nossa realidade. O brasileiro é criativo. E o brasileiro é criativo. É uma brincadeira de gato e rato, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa no legislador, no regulador, eles estão preocupados com a nossa realidade e com proteger o consumidor final lá da ponta. Então, a regulação, ela não vai ficar mais simples. E não pode também ficar mais simples. Então, para que novas empresas venham para o Brasil e para que as empresas do Brasil cresçam e internacionalizem, se for o caso, é super importante a gente ter essa preocupação do regulatório e players que ofereçam soluções reguladas de ponta a ponta. Não simplesmente, eu te ofereço um produto de prateleira, aqui o serviço financeiro, você implementa aí e você oferta. Qual o QIC que você vai usar? Não sei. Qual o motor de fraude que você vai usar? Não sei. Não é sustentável isso, porque além de ser uma tomada de risco super grande de quem optar por esse caminho, deixa a segurança do sistema financeiro como um todo muito frágil. Então, dado que esse é o futuro, eu acho que a gente precisa ter empresas que estejam com esse olhar de ofertar o produto regulado de ponta a ponta e não só ofertar o produto regulado, simplesmente regulado, mas sim pensar como a regulação, como eu posso cumprir a regulação, trazendo a melhor experiência do cliente. A gente está vendo isso agora, por exemplo, eu falei da consulta de BAS, então a gente já sabe mais ou menos como vai vir a norma. A gente já está fazendo vários ajustes dentro de casa para que quando isso for para o ar, para o consumidor lá da ponta, não fique uma experiência super truncada, que ele tem que falar com vários players, que ele tem que ver uma tela cheia de informação que ele não entende nada. Não é esse o objetivo. Então, a gente já está trabalhando nisso com antecedência para quando for para Go Live, a gente ir com soluções 100% redondas, 100% úteis, transparentes, com uma boa usabilidade lá na ponta. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não vejo como a gente fala de crescimento de mercado financeiro, próximos passos, ou de empresas que querem entrar nesse mercado sem se preocuparem em buscar players que estejam pensando nesse sentido como parceiros principais. Eu acho que tem só um alerta que eu queria deixar aqui para quem estiver nos ouvindo e até para vocês. Acho que o brasileiro tem o péssimo hábito de não valorizar o que é brasileiro, o que é nosso, né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas de fora, principalmente nessa esteira de QIC e monitoramento. E o mais engraçado foi, a gente acha que quem está lá fora é muito melhor, tem uma tecnologia melhor, avançados. Né? Exato. Eu achei muito engraçado que uma das empresas declinou de me fazer a apresentação porque ela não se sentia cumprindo o regulatório brasileiro. Exato. Já achei incrível da parte dela levantar a mão e falar, não me contrate, hein? Eu nem sei o que vocês têm aí. Então, você olhar que dentro do Brasil você tem empresas que estão acompanhando o regulatório e vão saber o que te ofertar, já é meio caminho andado. Porque você pega uma empresa lá de fora, a empresa fala, olha, eu nem sei o que o regulador brasileiro está querendo. Então, acho que a gente tem que dar valor ao que é nosso, porque o regulatório brasileiro é muito específico. O mercado financeiro brasileiro com o nosso regulador é específico. Não vale a pena você chamar um player que você acha que sendo lá de fora vai estar mega avançado, se você tem alguém aqui no Brasil que vai poder te orientar da forma correta. Exatamente. Não, assina embaixo. Eu acho que isso vale para muita coisa, né? A gente vê o Pix e o Open Finance, por exemplo, não há paralelo no mundo hoje financeiro, né? O Open Finance da Inglaterra, que é o segundo, está bem atrás em volume, por exemplo. Então, acho que é isso. A gente tem que valorizar nosso mercado financeiro, nossos players aqui, nossas soluções, né? Exato, exato, com toda certeza. E acho que a gente falou bastante, meninas, a gente até já trouxe alguns desafios, falou um pouquinho de futuro, mas agora eu queria fechar esse nosso debate falando um pouquinho realmente para onde a gente está caminhando e muito também dos desafios. E aí, considerem esses desafios tanto nós para entrar, nós do regulatório, nós mulheres, para entrar nesse cenário de negócio, quais são os desafios de montar uma equipe, né, Priscila, que está montando agora, está começando ali esse jogo, e qual é o futuro mesmo do cenário do regulatório como oportunidade de negócios? O que vocês estão vendo aí para o futuro? Sua vez. Eu acho que o maior desafio
vou falar desafios para empresas já do mercado financeiro como para novas. O maior desafio para quem está entrando é custo. Então, como otimizar e trazer a eficiência operacional e ainda ganhar dinheiro nesse mercado. Então, acho que aí, nesse cenário, contratar soluções completas, 100% de ponta a ponta, já reguladas e não ter que ter esse custo de conformidade dentro de casa. Assim, você sempre vai ter algum custo de conformidade dentro de casa, porque você vai precisar de uma pessoa de PLD, você vai precisar de uma pessoa para capitanear isso tudo, mas não ter um time gigantesco de 20, 30, 50 pessoas dentro de casa. Contratar 1000 fornecedores e gerenciar todos esses fornecedores. Então, é fundamental você ter um parceiro ali, que se você vai construir um ecossistema de buys, etc., que ele traga uma solução 100% regulada e esteja disponível para ouvir as suas necessidades, o que você precisa, e construir com você essas soluções. Então, primeiro, eu acho que é custo e o caminho para otimizar é ir por aí, procurar parceiros que ofertem o regulatório as a service também. E para nós, do mercado financeiro, eu acho que é mudar a mentalidade na área de regulatório com os nossos próprios colegas, nos nossos benches, nos eventos que a gente faz, mudar a mentalidade e levar o regulatório mais para um campo de negócio. Então, como é que eu olho uma nova consulta pública que está saindo como uma oportunidade? Como é que eu olho uma nova regra de conta digital, como é que eu olho uma nova regra de tarifas, como uma oportunidade, como eu vou aplicar aquilo na minha realidade, cumprindo a norma, mas de uma forma que não cause muita fricção na ponta, de uma forma que a usabilidade esteja em primeiro lugar, a segurança, a transparência, etc. Então, mudar realmente a nossa mentalidade, porque quando a gente vai pra gente que está construindo times nesse sentido, a informação, a troca, etc., no mercado ainda é muito escassa. Porque as pessoas, quando a gente fala de regulatório, pensam estritamente com a cabeça de fazer cara crachá de norma, de pensar o que pode e não pensam com a estratégia de viabilizar negócios. Então, acho que esse é o maior desafio, assim, tentando ser rápido aqui com o nosso tempo. Tenho muitos desafios. Se eu for falar todos, menina, vai estourar o tempo. Acho que, conversei sobre isso ontem, acho que eu trago na minha bagagem do mercado onde eu vim o quanto é importante a gente compartilhar. Acho que o grande segredo é compartilhar. Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, trabalhar em conjunto. Eu prego muito isso, acho que isso me trouxe até aqui. Então, eu não vou largar. Assim, acho que o grande desafio de você montar uma equipe que não existe é numa área que não existe para falar de um assunto que não existe. Então, assim, você precisa ter aliados. Eu falo sobre isso muito. Eu digo assim, a minha quantidade de pessoas que torcem contra inimigos eu já fechei. Agora eu só estou pegando aliados. Porque são tantos os desafios, mas Sim. eu realmente acredito nessa proposta. Eu era muito feliz onde eu trabalhava e eu só aceitei pelo desafio de fazer algo diferente. Sou feliz em conformidade, acho que faz todo sentido. Mas, cara, você poder transformar um negócio que todo mundo olha como chato, que é o regulatório, em oportunidade de negócio e tirar daquela flecha ali de custo e trazer como isso aqui é estratégico para o meu negócio. Acho que isso faz o meu olho brilhar. E acho que é o meu grande desafio, é as pessoas enxergarem que existe sim probabilidade de negócio no regulatório, olhando de forma estratégica, e que nós não somos custo. E que a conformidade vai continuar existindo, tá? Sim, não estou querendo... Claro. Compliance acaba me odiando no meio dessa história. Não estou querendo que não exista conformidade. Eu só estou pedindo um olhar diferenciado. Aproveitar, às vezes, uma brecha regulatória é uma oportunidade de negócio. Então, acho que o meu grande desafio é provar... Eu volto daqui a um ano, tá? Falando para vocês se deu certo. Vamos te provar que esse meu conceito diferente do regulatório vai dar certo. Não, vai dar, com certeza. Eu fico super feliz que a gente, o banco, nós estamos alinhados, né? Em olhar o regulatório sob esse novo olhar, e quem mais tem a ganhar com isso, com certeza, são os nossos clientes e os cases que a gente está criando no mercado financeiro. Acho que é um novo viés. E meu pedido para vocês é para espalharem a palavra. Exatamente. Espalhem a palavra que eu Pronto, mais aliados. Exatamente. Queria agradecer vocês, meninas. A gente está fechando aqui. Acho que foi super legal o papo. Para você que está nos assistindo também, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Venha para o nosso exército de estratégia regulatória.
A gente fica super à disposição também para outros papos, né, para conhecer, mas eu acho que foi muito rico, muito legal. A gente se fala de novo em um ano, então. Não, a gente se fala sempre. Mas em um ano a gente faz Isso mesmo. É isso. Chegamos ao fim do 4º episódio do TechFin News. Convido vocês a seguirem a gente no Spotify, no Arincast e também a nossa página do LinkedIn. Vem muita coisa legal por lá.